Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia quem está aqui no YouTube, no Face, no LinkedIn. Bom dia quem está aqui no Insta. Bom dia, Guga. Gente, o tema de hoje é um tema um pouco mais técnico, mas diante de algumas mudanças que aconteceram e que ainda estão para acontecer com as ISO voltadas para compliance, eu quis fazer a semana das ISO, tá? Essa semana. E eu vou falar hoje, especificamente, o tema vai ser a ISO 37001, se o pedreiro do vizinho me deixar fazer a live. Se ele me deixar, a gente para e depois continua, não tem problema não. Mas essa ISO, né, que é o Sistema de Gestão de Suborno, ela é uma ISO que ela é a primeira ISO de compliance que certifica as empresas no sistema de gestão, e especificamente no sistema de gestão de suborno, e por isso eu quis trazer para vocês esse tema, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a ISO 37001, quando for quarta-feira a gente vai falar sobre a 19600, e na sexta a gente vai falar sobre a mais nova, que ainda está no forno, na verdade ela já está pronta, só que ela não está ainda traduzida, né? Se estima que lá para junho a tradução seja concluída, o processo de tradução, ela está em fase de consulta nacional, justamente para que as pessoas possam, para que os técnicos, né, as pessoas que trabalham na área, os profissionais da área, possam opinar sobre melhorias nesses ajustes, nessa tradução da ISO 37301, tá? Mas deixa eu me apresentar, né, que eu não sei se você está vendo essa live pela primeira vez. O meu nome é Erika Lamu e eu vou ajudar você nessa jornada pelo compliance. E a minha intenção é ajudar você a ter ganhos, sair de absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais atuando com compliance na prática, que essa é a faixa de salário de um analista sênior, tá? Então, a ideia não é só te ensinar, mas realmente ajudar você a se inserir no mercado de trabalho. Então, por isso que nas nossas lives, eu sempre trago também questões de carreira, mercado, de compliance de um modo geral, né? Mas, Érica, por que você está fazendo essa live hoje de manhã? Você sempre faz a live à noite, né? Justamente porque essa semana eu vou dar aula no MBA da Católica Business School, no CBS, que vai ser, coincidentemente, na disciplina de gestão de compliance, né? Com foco nas ISOs de compliance. Na verdade, foi por conta disso que eu disse, vamos falar então sobre esse tema também na live, e aí ao invés de fazer à noite, vamos fazer na parte da manhã, tá? Então, eu gosto sempre de fazer um alinhamento rápido, né? Justamente porque muitas vezes quem participa da live são as pessoas que já me acompanham, que são profissionais de compliance, mas depois esse vídeo pode acabar sendo distribuído para alguém que não tem conhecimento da área de compliance e pode estar pesquisando sobre isso. Então, eu gosto sempre de fazer um alinhamento inicial que diz respeito justamente a conceitos básicos, né? Então, primeiro conceito básico, o que é compliance, né? O compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a implantar a cultura da integridade para que a empresa justamente tenha sua cultura organizacional, seus valores, suas crenças baseadas na integridade, baseadas no que é certo, né? E essa cultura ela tem que estar aliada à conformidade legal e à prevenção de riscos. Conformidade legal no sentido das leis, normas, decretos, diretrizes, regulamentos aplicados ao setor de atuação daquela empresa, ou seja, quais são as regras e normas que ela tem que seguir. E apesar do nome ser conformidade legal, né, não diz respeito apenas a leis, mas também a outros dispositivos que a empresa tenha que seguir. Exemplo, empresas que são relacionadas à área de saúde, à área hospitalar, precisam seguir alguns regulamentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Não é lei, mas precisa ser seguido. Então, entra também nesse conjunto da conformidade legal, tá? E prevenção de riscos, justamente porque a gente vai até falar bastante sobre esse tema hoje. Prevenção de riscos, porque é muito mais barato para a empresa atuar na mitigação desses riscos, evitando que eles aconteçam, evitando que eles se concretizem e se materializem, tá? Por quê? Porque quando você consegue evitar que um risco aconteça, você consegue ajudar de forma mais objetiva a empresa a alcançar
a colocar em prática a sua estratégia, né? A alcançar os seus objetivos empresariais. Então, por isso que se atua também muito fortemente na gestão de riscos, na prevenção de riscos, tá? E falando um pouquinho de compliance, né, a área de compliance é responsável, entre outras coisas, pelo programa de integridade, tá? E mais recentemente ter sido falada também, além dela ser contemplada na Lei Anticorrupção Federal, né, no decreto que regulamenta, ou seja, que detalha essa lei, que diz como fazer, né, em relação ao programa de integridade e a outras questões relacionadas ao combate à corrupção, foi recentemente, dia 1º de abril, entrou em vigor a nova lei anticorrupção, a nova lei de licitações e contratos, né, que fala justamente em um dos seus pontos sobre o programa de integridade. Diz que as empresas que precisarem, que têm interesse em contratar com a administração pública, elas devem ter um programa de integridade implantado ou se comprometer em até 6 meses da assinatura do contrato de implantar esse programa de integridade, justamente como uma forma aí de se evitar a corrupção dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente corporativo e também nas instituições públicas, né? Já que a gente está falando especificamente, nesse exemplo, da lei de licitações e contratos voltados para a administração pública, tá? E fazendo um alinhamento rápido sobre as 3 ISOs, né? Já que hoje é a primeira live sobre essas ISOs, eu tinha gravado um vídeo antes, mas um vídeo muito curtinho falando sobre elas, e aí aproveitei que começa essa semana o MBA na Católica Business School para trazer um pouquinho desse tema para vocês. Lógico que não vai ser tão aprofundado como eu consigo dar lá, até por uma questão de tempo, né? O tempo que a gente tem aqui é muito mais curto do que o tempo que a gente tem em sala de aula, fato. E aí, fazendo esse alinhamento, né? Primeiro, a de hoje é a 37001, que é a gestão, é o sistema de gestão anti-suborno, tá? Requisitos. E aí, requisitos justamente por quê? Porque ela é uma norma que ela é certificável, ou seja, as empresas podem se certificar nessa ISO 37001, podem se certificar de que, podem obter a certificação, né, por um órgão acreditador, uma certificadora, de que ela cumpre todos os requisitos previstos na norma, né? Já a 19600, ela aborda o sistema de gestão de compliance diretrizes, ou seja, fazendo uma analogia, é equivalente à Lei de Corrupção Federal e o decreto. A Lei de Corrupção Federal, ela aborda mais diretrizes, né? Diretrizes gerais, enfim. Um detalhe interessante. A 19600, note que ela não termina em 1, diferente da numeração da 37001, que é a de anti-suborno, e a da 37301, que é a do sistema de gestão de compliance. Esse 1, justamente, é o diferencial para mostrar que aquela ISO é uma ISO que é voltada para a certificação de empresas, tá? Não se trata apenas de diretrizes gerais. E aí, o que acontece? A ISO 37301, que é a que está no forno, ela está pronta, está no forno no Brasil, que não saiu ainda a versão em português, né? E estima-se que lá para, acho que junho, esteja sendo divulgada aqui no Brasil. Então, a 37301, ela aborda o sistema de gestão de compliance, requisitos também. Veja que ela termina em 1, né? O que acontece? Ela veio para complementar a 19600, onde cabia. Justamente por quê? Porque a 19600 são diretrizes gerais, é uma coisa mais macro, mais abrangente, né? E aí, como ela é a 37301, que a gente vai ver na sexta, foi feita com base na 19600, ela meio que aposenta a 19600, porque ela contempla o que já contemplava na 19600, mas se aprofunda mais, trazendo justamente requisitos para uma certificação, tá? E você pode estar pensando assim, né? Poxa, Érica, mas quando é que, se ela está no forno, quando é que ela vai, quando é que as empresas vão poder obter sua certificação nessa norma? Acredita-se que no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Porque tem justamente o órgão nacional, a própria BNT, ela precisa se preparar para isso também,
né? A BNT, Inmetro, enfim. Mais um Inmetro até. E aí, enquanto isso, as empresas vão se preparando para justamente ver se estão adequadas a esses requisitos que são trazidos pela 37301, tá? E aí você pode pensar assim, poxa, Érica, então não vou estudar 19.600 não. Se você está dizendo que ela se aposentou, se você está me dizendo que a 37301 é uma versão melhorada da 19.600, já que ela caiu, eu não vou estudar, né? Não compensa. Mas é o seguinte, é interessante você ter noção dessas diretrizes gerais, sobre as quais eu vou falar na quarta, né? O tema de quarta é 19.600, justamente por quê? Porque é uma forma de você se introduzir nesses conhecimentos. Você começar a entender as diretrizes gerais para, então, depois entender os requisitos. Lembra que eu disse que é equivalente à Lei de Corrupção Federal e o decreto? Pois é. Você não vai deixar de ler a Anticorrupção Federal porque tem um decreto. Então, você lê a 19.600, você estuda a 19.600, né? Aprende um pouco sobre ela, que traz diretrizes gerais, e depois se aprofunda. Assim como no decreto, na Lei de Corrupção, ela não traz os detalhes sobre como fazer, o que deve ter, né? Precisa, assim, tem que ter isso, é de bom tom que tem aquilo, mas ela não diz de forma específica, detalhada. E aí é por isso que 2 anos depois, em 2015, foi criado o decreto 8.420 para detalhar, para regulamentar a Lei Anticorrupção Federal, que é de 2013, dizendo, tem que ter isso, tem programa de integridade para ser considerado efetivo, tem que ter aquilo, o acordo de leniência tem que ser feito dessa forma, as penalidades são aplicadas dessa maneira, o cálculo das multas é feito dessa forma realmente, né? Ou seja, trazendo realmente um maior detalhamento, tá? E aí é por isso que eu recomendo para você que você não deixe de estudar as diretrizes gerais, né? Ela já vai servir de introdução para que você comece a entender esse contexto do compliance, que acaba sendo mais abrangente do que o que a gente vai ver hoje, que é especificamente voltado para a gestão anti-suborno, ou seja, para evitar que o suborno aconteça, tá? E o que acontece? Deixa eu ver só aqui como é que a gente está de tempo. A gente está bem de tempo. E aí o que acontece? Conhecer essas ISOs, e aí a gente eu falo agora de forma mais específica, da 37.001, né, que tem foco no antissuborno, e da 37.301, com foco no sistema de gestão de compliance, pode ser uma ótima oportunidade para você, em termos de realmente você aperfeiçoar o programa de integridade da empresa que você trabalha. Se na empresa que você trabalha ou que você quer trabalhar não tem um programa de integridade, o que é que você pode fazer? Você pode tomar como base a 37.001, a 37.301, para dar esse pontapé inicial no sentido de já começar redondo, né? É fato que as empresas que chegam ao ponto de querer se certificar, quando elas estão mais próximas, vamos dizer assim, né, de ações mais concretas para uma certificação, elas geralmente já possuem um sistema de gestão de compliance mais robusto, né? Já passaram daquele nível básico e já começam a entrar numa nova etapa de maturidade, onde elas têm que focar muito mais na manutenção, mas também no aprimoramento desse sistema de gestão, ou nesse programa de compliance, né, como um todo, nesse sistema de compliance como um todo, tá? E aí, eu queria aproveitar e deixar claro uma dúvida que as pessoas têm sobre essa questão de certificar. Apesar de ser um conceito bem básico, é importante para deixar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala em certificar na ISO, XYZ, não é certificar a pessoa, tá? Mas sim certificar a empresa, porque é a empresa que vai se certificar, certo? Então, e aí a empresa, essa certificação pode ser tanto para uma área específica, vou certificar a área de compliance, vou certificar a área financeira, vou certificar a área de produção, pode, mas o ideal, eu costumo dizer, é de bom tom que essa certificação se estenda à empresa como um todo. Por quê? Porque as áreas, elas são interligadas entre si, né? Elas conversam. Então, é a mesma coisa de dizer assim,
essa área, não, vamos fazer assim, essa área se relaciona com essa e com essa aqui, mas só essa é certificada. Então, acaba tendo um risco de, apesar dela ser certificada, os controles acabarem se tornando falhos quando ela se relacionar com as áreas vizinhas. Então, por isso que é de bom tom que todas as áreas da empresa se certifiquem. Você pode, por exemplo, começar com o piloto em uma área e depois aplicar aquilo ali na empresa inteira, tá? Porque aquilo, se ela é aderente, se ela cumpre os requisitos, e aí, independente de qual seja isso, se ela cumpre os requisitos, ela não cumpre os requisitos só em relação a uma área, né? Você pode fazer isso como piloto, como eu falei, mas é interessante que a empresa inteira cumpra esses requisitos. Quando a gente fala de grandes corporações que têm várias unidades de negócio, várias filiais, aí não, você pode focar na unidade X, na unidade Z, na unidade W, você pode começar com a filial para depois ir para a sede, ou você pode focar na sede, aí vai depender realmente da estratégia da empresa, em termos, por exemplo, de cobranças que estão sendo feitas pelos seus clientes, né? Então, clientes de grandes corporações, eles já começam a fazer essa cobrança de seus fornecedores, né? A Microsoft recentemente fez um comunicado sobre isso, sobre a 37.001, se não me engano. E aí, justamente o quê? Dando a entender que os seus fornecedores em breve vão ter que se adequar, porque é aquilo, gente. Quando a gente fala de compliance, eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer com a sala da casa da gente. Quando a gente implanta o compliance na empresa, quando a gente ajuda uma empresa a estar em compliance, o que é que a gente faz? É como se a gente fizesse uma grande limpeza, uma grande faxina, né? A gente faz com que a empresa, ela passe a ter controles que não tinha, passe a ter um código de conduta, um canal de denúncias, a investigar essas denúncias, a fazer uma série de comunicados e treinamentos voltados para o compliance, voltados para essa questão de integridade e de ética, né? Então, é a mesma coisa de você fazer uma faxina na sua casa e quando vem alguém de fora, esse alguém chegar com a bota suja de lama e acabar com a limpeza que você fez, com a faxina que você fez. Você vai permitir isso? Não. Primeira coisa, quando você for receber a pessoa na sua casa, que você vê que ela está com a bota suja, vai dizer, por favor, tira o sapato, deixa ela fora, porque é que só entra limpo ou de meia ou descalço, né? Mas não vai entrar com sapato. Então, nas empresas, trazendo isso para a realidade das empresas, quando a gente fala de compliance, se a empresa faz todo esse trabalho de compliance, né, para se manter correta, para se manter íntegra, para se manter limpa, né? Estou dizendo limpa porque não, é uma limpeza moral, na verdade, é ética, moral em relação à conduta profissional. Ela vai analisar quem vem de fora, que é onde entra, por exemplo, due diligence de terceiros ou due diligence de integridade, né? Para evitar justamente que pessoas externas à organização entrem no ambiente da empresa e contaminem e poluam aqueles que já estão limpinhos, ou seja, aqueles que passaram por todo um processo de implantação da cultura da integridade, tá? Por isso que eu gosto de fazer essa analogia. Então, em relação à ISO 37001, por exemplo, é exatamente isso. A Microsoft, quando ela emite o comunicado, né, dando a entender que em breve ela vai cobrar e tal, porque ela agora já está certificada e vai cobrar isso dos seus fornecedores, é na mesma linha. Se ela está limpinha, se ela atende os requisitos anti-suborno, ela vai querer que seus fornecedores atendam também, para que não acabe desfazendo o trabalho que eles fizeram. E isso esse comportamento, né, é uma tendência mundial. Várias empresas vão passar a ter esse comportamento, vão passar a fazer esse tipo de cobrança de seus fornecedores, né? Os grandes players do mercado. Então, é interessante que você identifique isso como uma oportunidade, porque é o seguinte, é uma oportunidade para você se destacar no mercado, né? E uma oportunidade também para que você ajude os seus clientes a se destacarem no mercado, né? Então, por exemplo, sobre o ponto de vista de oportunidade de carreira, você pode pensar o seguinte, eu tenho que fazer realmente... é interessante que eu tenha no currículo esse aprendizado em relação à lei de corrupção. Por quê? Porque isso vai me ajudar para que eu
consiga me destacar em relação aos meus concorrentes. Então, por exemplo, se você está disputando uma vaga com alguém, né? Você tem lá o seu conhecimento, sua expertise em compliance. E tem também um curso voltado para certificação. Você é, por exemplo, um auditor na ISO 37001 e o seu concorrente não é, vai ser muito mais fácil para você. Você vai ter pontos à frente, você vai ganhar pontos dentro dessa disputa de vaga. Por quê? Porque você tem mais know-how que o seu concorrente. Isso falando, por exemplo, se você quer atuar como CLT, se você está participando, quer participar de um processo seletivo para conseguir ocupar uma vaga como CLT dentro de uma empresa, né? Se você atuar como consultor, é mais um serviço, né? A probabilidade de ganhos que você vai ter com isso aí é muito maior, porque é mais um serviço que você vai incluir no seu portfólio. Então, justamente, você pode trabalhar preparando uma empresa para certificação, né? Ou você pode também fazer realmente uma auditoria prévia à certificação, justamente com foco nesses gaps, né? E identificar os gaps em relação à ISO, e tanto para 37001 como para 37301 já é bom você ter esse foco, como também em relação ao que pode ser melhorado em relação ao seu programa de compliance, tá? Ou o seu programa de integridade. E aí tem gente que pode dizer assim, poxa, Érica, mas eu acho que focar em certificação de empresas é tão... não é que é limitado, é restringir muito, né? Eu acho que fica uma coisa muito limitada no sentido de, no Brasil, não é toda empresa que tem um nível de maturidade para que esteja adequado o suficiente para estar obtendo a certificação. Não, realmente não é. Só que você não pode deixar de considerar o seguinte, né? Esse é um conhecimento a mais que você vai ter, é mais uma informação que você vai ter para ajudar a empresa justamente a ter um programa de compliance mais robusto. Você vai ter um programa mais maduro, um programa que ele vai ser mais bem implantado, né? Só que aí eu estou falando não só da 37001, vale a pena falar da 19600 também, porque lembra que são diretrizes gerais? Então, a ideia já que ela foi útil até aqui, vamos aproveitar o que ela trazia, o seu conteúdo, né, da 19600, para justamente fazer esse aprimoramento do programa de integridade. Há muitas empresas, inclusive, pode ser que você não saiba disso, é bom falar, há empresas, inclusive, que contratam as auditorias com esse foco da certificação, mas não com o objetivo, de fato, de certificar naquele momento, naquele ano. Às vezes, a contratação é feita um ano antes, para que justamente a empresa consiga se preparar para suprir, preencher esses gaps, essas lacunas que que a empresa tem, para que no ano seguinte ela possa aí sim fazer uma auditoria de fato com vistas à certificação, com o objetivo de obter a certificação naquela ISO, tá? E tem gente que pode pensar assim, Érica, mas se a 19600 foi feita um dia desse e ela já caiu, então a 37301 ela vai cair também. Não vai, né? Porque a ideia justamente é que ela se mantenha, que ela se aprofunde e se dissemine cada vez mais. Ela vai ser cada vez mais cobrada, propagada, difundida, utilizada, justamente por quê? Porque a gente que atua com compliance, a gente sentia falta dessa ISO. Mas Érica não tinha 19600? Tinha. Só que ela era com diretrizes gerais. É aquilo. É de bom tom fazer assim, tem que ter aquilo outro, mas não dizia como, não dizia o detalhe, né? Já a 37001, que a gente vai entrar já nela, o foco dela era especificamente o quê? Antissuborno. Só que o compliance não se limita ao antissuborno, né? As práticas de antissuborno, a evitar o suborno. O foco do compliance não é apenas esse, seria um foco muito restrito, um escopo muito restrito para o compliance atuar assim. Então, é aquilo, se você tiver a oportunidade de aprimorar o seu currículo com foco nessas ISO, eu recomendo demais que você faça, né? Porque é aquilo, tanto vai ser positivo para você, se você quer atuar como CLT, como vai ser positivo para você se você quiser atuar como consultor de compliance, como auditor líder, como um auditor dessas normas, dessas ISOs nas empresas, tá? E aí eu trouxe alguns slides com as partes que eu acho
essenciais, especiais dentro da ISO, né? Da ISO 37001, para a gente entrar de forma mais específica nesse conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Quem não está quem está no Insta, né, que eu não consigo compartilhar, eu vou comentar de toda forma, tá? Dá para acompanhar e aí você não precisa se preocupar. Deixa eu só compartilhar aqui. Com a guia. Pronto. Acho que agora já está compartilhando para vocês. Deixa eu só exibir aqui, né? Então, entrando mais no detalhe da ISO 37001, Sistema de Gestão de Suborno, tem uma parte dela que diz o seguinte, né? A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e, de forma contínua, analisar criticamente e, onde necessário, melhorar o sistema de gestão de suborno, incluindo os processos necessários e as suas interações, de acordo com os requisitos desse documento. Ou seja, o sistema de gestão, né, ele tem que ser estabelecido, ele tem que ser formalizado, ele tem que ser documentado, tem que se criar uma documentação específica com esse fim, né, no sistema de gestão. E é aquilo, você tem que... Deixa eu só... Você tem que realmente documentar, não é uma coisa que é da boca para fora que você vai dizer que tem. Tem que estar documentado, tem que estar implementado, tem que ter evidência de que você está fazendo aquilo, né? Ele tem que ser mantido, porque não é como uma fotografia, que você tirou a fotografia, tchau, vai embora. Não. Você tem que manter. Assim como o programa de compliance, o programa de integridade, não se limita a implantar cada um dos pilares, quando chegou no 10º, acabou, pronto, beleza. Não, não é isso. Não é uma fotografia, é um vídeo, né? Tem que continuar um vídeo ao vivo, é praticamente uma live, como essa aqui. Você tem que continuar monitorando, acompanhando, verificando o que pode ser melhorado, analisando criticamente, identificando as oportunidades de melhoria, né? Incluir os processos que são necessários dentro daquele contexto da ISO aplicado à empresa que você trabalha, tá? E ele deve também ter medidas, né, o sistema de gestão de suborno deve ter medidas que identifiquem e avaliem o risco, bem como tratem a prevenção, detecção e resposta ao suborno. E aí, quando a gente fala nisso, a gente fala da base da gestão de riscos, né? A gestão de riscos, ela tem o planejamento, a identificação, a análise e a avaliação do risco. E depois entra o processo de monitoramento e controle, né? Então, é aquilo, tudo com a ideia, com o intuito de evitar que aquele risco aconteça. E o risco que a gente está falando aqui especificamente é o risco de suborno, tá? Uma coisa que é importante deixar claro. Érica, então quer dizer que se eu implantar um sistema de gestão de suborno, eu vou eliminar 100% a probabilidade de ter de acontecer uma situação de suborno na empresa? Não, você não vai eliminar, né? Não é possível eliminar completamente esse risco de suborno, até porque, e aí, nenhum sistema de gestão de suborno vai conseguir fazer isso, né? Tanto na prevenção como na detecção como um todo. Por quê, gente? Porque as empresas são feitas de pessoas. Então, por mais que você treine as pessoas, treine 100% das pessoas, que você trabalhe a comunicação, que você trabalhe com a alta direção focada realmente nisso, não tem como você garantir que uma pessoa, nem que seja um novato, ou mesmo um fornecedor que vem de fora, que vem com uma mentalidade diferente, que ele não venha praticar justamente o suborno. Não tem como a gente garantir isso, né? O comportamento humano, a gente tenta tendenciá-lo positivamente por meio de treinamento, por meio de comunicação, por meio de exemplo da liderança, da alta direção, mas a gente não tem como garantir que a pessoa vai ter uma determinada conduta de acordo com aquilo que a gente prega. Até é uma questão de caráter mesmo. Se o indivíduo não tiver um bom caráter, não for bom caráter, ele pode entender que o suborno faz parte, é uma prática que faz parte do dia a dia dele, né?
porque ele pode entender que assim é mais fácil de se conseguir as coisas. Então, por isso que nenhum sistema de gestão vai ter como prevenir e detectar 100% do suborno que pode acontecer na empresa, tá? Mas ele reduz bastante, justamente porque traz uma série de medidas, de controles, de possibilidades para se atuar com esse foco, tá? E em relação à avaliação de risco de suborno, a organização ela deve realizar regularmente o processo de avaliação de risco de suborno. Isso aí é o seguinte: quando a gente fala em avaliação de riscos, essa avaliação ela não é como eu disse, né, ela não é estanque, ela não é contínua, né? Ela é realmente, ela tem que ser feita continuamente. Não é só uma fotografia, é como se fosse um vídeo ao vivo. Então, continuamente, isso tem que ser feito, tá? E aí, como é que essa avaliação de riscos de suborno, o que é que ela deve ter, né? Ela deve identificar... Gente, eu peço desculpas pelo barulho, mas realmente não tem como impedir. Tá meio barulhento hoje aqui, mas, enfim, vamos ver se a gente consegue se concentrar aqui um pouquinho. Identificar... Sim, a avaliação de riscos de suborno deve identificar os riscos de suborno que a organização possa antecipar de forma razoável, analisar, avaliar e priorizar os riscos de suborno identificados, avaliar a adequação e eficácia dos controles existentes da organização para mitigar os riscos de suborno, porque a empresa até pode ter controles, mas será que esses controles estão sendo eficazes? Será que eles estão funcionando, né? No interior, a gente falou sobre analisar, avaliar e priorizar os riscos. Porque é o seguinte, você precisa... Quando a gente fala em gestão de risco, é justamente para isso que a gente trabalha com a matriz de risco e trabalha com o nível de exposição ao risco, né? Para calcular a probabilidade daquele risco acontecer, né? E para saber o nível de exposição ao risco, a gente calcula a probabilidade e calcula o impacto daquele risco acontecer. Justamente para quê? Para que você, a empresa, né? Você sinalize para a empresa e a empresa, com base nessa informação, possa priorizar os riscos, que são os riscos mais críticos, que podem trazer maior prejuízo, maior exposição da empresa, né? E aí, tanto sobre a ótica do risco financeiro de fato, como da própria exposição à imagem, né? Um outro tema, né, que eu queria trazer para vocês, diz respeito justamente à política anti-suborno, né? Quando a gente fala do sistema de gestão de suborno, a gente tem que falar necessariamente da política anti-suborno. Lembrando, aqui eu vou estar falando de uma forma mais en passant, vamos dizer assim, de uma forma mais resumida, até pelo tempo que a gente tem, mas eu quis trazer os pontos que eu acho mais relevantes para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, quando a gente fala em política anti-suborno, a autodireção ela deve estabelecer e analisar criticamente uma política anti-suborno que proíba o suborno, ou seja, isso tem que estar escrito claramente que o suborno é proibido, tá? Que requer o cumprimento das leis anti-suborno, que são aplicáveis à organização, que seja apropriada ao propósito da organização, né? Então, tem que estar alinhado ao propósito, porque senão não vai fazer sentido, vai ficar uma coisa desconexa e as pessoas, os funcionários, os fornecedores não vão conseguir se conectar, né, com aquela política para colocá-la em prática de forma muito natural, como parte realmente no dia a dia, e não só como uma política que está impressa, mas que não está sendo colocada em prática, tá? Ela deve prover uma estrutura para estabelecer, analisar criticamente e alcançar os objetivos anti-suborno. Então, ela deve ser construída de uma forma que realmente venha a evitar que o suborno aconteça. Então, a empresa vai definir alguns objetivos anti-suborno e a política deve ser voltada para esse atingimento, tá? Deve incluir também um comprometimento para satisfazer os requisitos do sistema de gestão anti-suborno, deve encorajar o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em uma razoável convicção na confiança, sem medo de represália. Então, é aquilo, né? Tem que ser baseada justamente na cultura da integridade. Por isso que se fala com base na boa-fé, né? Tem que ter uma razoável convicção de confiança na empresa, de confiança nas pessoas e também não ter medo de represália, porque senão você vai acabar engessando a empresa
e todo mundo vai andar com medo, vai ser um clima tenso, vai ser um ambiente que não vai ser um ambiente legal de se trabalhar, né? E não é isso que a gente quer. Ela deve também incluir um comprometimento para a melhoria contínua do sistema de gestão, justamente porque não é uma fotografia. Tem que ser feita a melhoria contínua, os controles têm que ser aprimorados, até porque entenda que é o amadurecimento da empresa em relação ao compliance, especificamente ao tema anti-suborno. Então, a partir do momento que você implanta certas medidas, depois vem outras medidas, né? Tem que vir outras medidas para cada vez mais deixar esse sistema mais robusto, mais maduro, né? Depois, precisa explicar a autoridade e independência da função de compliance anti-suborno. Por quê? Para que as práticas que forem criadas, os controles internos que forem implantados, para que eles consigam, de fato, ser seguidos. Não adianta ser uma coisa que só está escrita e que não é praticada, né? Explique as consequências do não cumprimento da política, porque aquilo, minha gente, infelizmente, o ser humano, ou ele faz as coisas pelo amor ou pelo medo, né? E aí, quando a gente fala de uma regra a ser seguida, geralmente essa regra é seguida mais pelo medo do que pelo amor. Então, por isso que é importante ter em mente também consequências, né, do não cumprimento da política, que pode ser, por exemplo, colocar todo o trabalho a perder. Pode ser, por exemplo, se um funcionário se envolver numa situação de suborno, pode ser a demissão por justa causa. E aí, isso deve estar contemplado, por exemplo, pode estar contemplado na política de medidas disciplinares, ou mesmo na política anti-suborno. É interessante que esteja na política anti-suborno também, para que você fique claro. Poxa, se a empresa está fazendo todo um trabalho para que as pessoas, elas não pratiquem o suborno, todo o movimento está sendo feito, todo um gasto está sendo feito nesse sentido, e a empresa vai praticar o suborno, ela é uma cizinha podre que precisa ser retirada daquele cesto. Ela precisa ser demitida, né? E aí tem uma série de critérios que vão dizer se essa demissão vai ser por justa causa ou não, se essa demissão, a que ponto ela interferiu, ela descumpriu a política do suborno, mas é importante que fique claro que tenha justamente essas consequências, né? As consequências para quem não respeitar a política, ou seja, para quem praticar o suborno. Porque a ideia é realmente exterminar, eliminar essa possibilidade de ocorrência, né, do suborno dentro da empresa, tá? Parar aqui de compartilhar. Pronto, gente, então é isso. Eu queria trazer para vocês esse coração, vamos dizer assim, que para mim é o coração da 37001, dar um contexto geral para você sobre as 3 ISOs, né? E explicando por que a gente vai falar sobre esse tema, por que vai falar da 19600, mesmo ela estando em fase de aposentação, vamos dizer assim, né? Em breve vai estar sendo substituída pela 37301, e recomendar a você que comece a estudar desde já, né? Essas ISO, porque elas, principalmente a 37301, ela vai colocar o compliance em um novo patamar agora, em relação justamente às normas, aos padrões internacionais que as empresas devem ter para serem consideradas realmente como benchmark no mercado e para que tenham as melhores práticas, evitando de fato o suborno, né? Tendo de fato um sistema de gestão de compliance robusto, né? E aproveitando, se você quer se aprofundar nesse tema, né, das ISOs, não só em relação a ISOs 37001, como na ISO 37301, eu quero recomendar a vocês, né, o MBA de Gestão Integrada da Católica Business School, né? A Católica Business School é a Escola de Negócios da Unicap, da Universidade Católica de Pernambuco. E ela está ela está abrindo inscrições até o dia 28 de maio, nessa pós, né, de sistema de gestão integrada, e traz uma série de ISOs, é uma abordagem bastante abrangente para você que quer focar nessa área, e uma das disciplinas é justamente a de gestão de compliance, que é dada por mim, que eu vou iniciar hoje à noite. Vou iniciar hoje na turma anterior, mas para a próxima turma está com inscrições abertas só até o dia 28 de maio, né? E, Érica, como é que eu faço para me inscrever? Acesse o site
catolicabusinessschool.com.br ou pelo WhatsApp, anota aí, DDD 819 8259 6562. Eu vou pedir para a equipe colocar depois na descrição do vídeo, tá? E é isso, não perca essa oportunidade, porque é uma pós que realmente vai dar um upgrade no seu currículo, vai trazer conhecimento aprofundado. Todos os professores são professores que têm experiência prática, que atuam como consultores, então não são aqueles professores que só focam em mestrado e doutorado, mas que não vão para campo, né? Não vão para o mercado. Pelo contrário, todos são consultores, né? Não se restringem à parte acadêmica, mas à parte mercadológica de fato, né? Como ajudar as empresas a atuar com os sistemas de gestão na prática, tá bom? Pois é isso, gente. Obrigada a todos. Obrigada por terem assistido até aqui. E quarta-feira a gente se encontra novamente para falar da ISO 19600, que é o Sistema de Gestão do Compliance, diretrizes, tá bom? Um beijão para vocês, tenham um ótimo dia e até quarta. Tchau, tchau. E para